Boa noite, pessoal. A gente está começando hoje o primeiro podcast do Veritas. E aí, gente, vocês estão animados? Olha, vai ter muita coisa legal. E hoje nós vamos começar com algo bem polêmico que está acontecendo aí no Brasil. Mas primeiro deixa eu me apresentar. O meu nome é Kelly Belentani e a gente está aqui com o Juan Trindade e com o Moisés Lívio. Vocês podem falar um oi pro pessoal. E aí, vocês estão animados, gente? Animadíssimo, porque o tema de hoje é polêmico, mas é necessário que a nossa população brasileira saiba da verdade, né? É isso aí. E aí, Moisés? Isso aí também, bem animado e sabendo que a gente tem muito a contribuir, né, com relação ao tema que a gente vai discutir e para que o pessoal da nossa região, né, não seja enganado. É isso aí, gente. O nosso podcast, ele é um podcast cristão e político. Então, a gente vai falar de muita coisa aqui, não só nessa área, nós vamos falar em vários outros temas. A gente vai falar da Bíblia, a gente vai falar de escatologia, de empreendedorismo, de família, de política, de globalismo. Assim, são várias coisas, esporte, são vários assuntos que nós vamos tratar nos podcasts decorrentes. Mas hoje é um tema muito, muito importante e a gente precisa falar muito disso, a gente precisa estar atento e ter esse esclarecimento do que é que está acontecendo no Brasil. Mas primeiro a gente vai falar um pouco do Veritas. O que é o Veritas, para que a gente veio. Então, quem pode falar um pouco para a gente, explicar um pouco para o pessoal sobre o Veritas? Bom, gente, o Veritas, ele inicialmente, né, ele nasceu aí no mês de janeiro, né, com uma conjunção do Veritas Move antigo que tinha com o grupo Influências, né? Como a gente falou numa live passada, que tinha um desejo no coração de cada um de formar, né, um movimento desse jeito, cristão, político, né, conservador, na parte social. Então o Veritas, ele nasceu com o sonho no coração de cada um dos participantes. E a gente fez essa unificação, né, e para criar esse projeto, né? Cada um se doou um pouquinho ali, se colocou à disposição de fazer esse projeto acontecer, viu, Kelly? E assim, o projeto está dando muito certo. A gente está... É uma coisa assim que todo mundo, quando a gente apresenta o projeto do Veritas, todo mundo acha, pô, legal, não tem isso aqui. Eu nunca vi um projeto desse jeito. Então as pessoas, elas ficam assim maravilhadas com um projeto que a gente está inserindo aqui em Santarém. O nosso projeto, ele não só em Santarém, mas em toda a região, depois no Brasil e até no mundo, né? A gente tem, assim, esse sonho, a gente sonha alto, né? Mas primeiro a gente vai fazer aqui, né? O nosso campo de atuação é aqui em Santarém primeiro, e em toda a região. Então, o Veritas é esse projeto maravilhoso, com esses sonhos, né? Que a gente juntou, unificou para formar o Veritas Move Brasil. Isso aí. A gente quer... O principal do Veritas é trazer informação para a pessoa, levar a verdade para ela, mostrar coisas que ela não vai encontrar em qualquer lugar. Não vai encontrar na rede social, não vai encontrar nas mídias de TV, não vai encontrar em alguns sites de jornalismo, porque a gente sabe que, infelizmente, muita coisa no Brasil... já está comprado, vamos dizer assim, né? Já faz parte daquele governo. Então, são informações que eles passam já com a tendência de te direcionar para algo. Hoje, a informação não é mais aquela verdade que a gente tinha antigamente, não é isso? É algo assim que está muito complicado, a gente tem que procurar muito, tem que estudar muito e tem que olhar bem para quem que é. Aonde você está buscando informação? Esse lugar é confiável? Esse lugar não faz parte do governo ou não está comprado por alguém? Então, é isso que a gente está aqui, para fazer isso, para trazer informação para o pessoal, para trazer a verdade. E, através dos nossos podcasts, a gente vai fazer isso, com muitos temas variados, levando a verdade para o pessoal. Tá bom? E hoje nós vamos falar da PL das fake news, que é algo assim bem polêmico, é algo que tá movendo e mexendo com o povo brasileiro, tá todo mundo falando sobre isso, uns brigando, falando que tem que assinar a favor, outros falando que não.
E o que a gente vai fazer aqui? A gente não vai puxar a sardinha para um lado. Nós vamos trazer a verdade. Nós vamos trazer esclarecimentos do que é a PL, das emendas, que são muitas, são 153 emendas, que eu olhei até ontem, né? Hoje já deve ter aumentado. Todo dia aumenta, né? Todo dia aumenta um pouco. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Você quer falar um pouco? Quero. Então fale, Fique à Moisés. vontade, meu amigo, pode falar. Bem, essa PL da censura, gente, a gente precisa entender alguma coisa. Ela tem um foco, ela tem um objetivo. E é calar a direita, né? Calar os conservadores. Por um único fato, um único propósito. Quem detém o domínio das redes sociais é a direita. A esquerda, ela não se preocupou em trabalhar essas tecnologias, certo? As big techs, né? Essas grandes empresas que deixam a comunicação, deixam a notícia livre, né? Em tempo real. Isso é muito ruim para quem quer encobrir o fato ou uma notícia que não vai agradar, principalmente o governo, né? Nós vimos nos 4 anos que o Bolsonaro ficou aí, o quanto ele foi atacado na mídia tradicional, nos jornais, né? Tanto falado, impresso. Porém, dentro da internet, todas as narrativas de esquerda que eram colocadas de manhã, elas eram destruídas durante o dia. Nunca ficava uma notícia, entre aspas, fake news ou falsa, ou que tentavam mudar o caminho, né, sem resposta durante o dia. Então, não virava o dia. Por quê? Porque a direita vinha, pesquisava e dava resposta quase a pronto emprego, né? Então, no final do dia, você já tinha a resposta que acontecia. Não sei se vocês lembram, logo no início do governo, quando houve aquela questão de que o Moro, ele saiu do governo, né? A gente fala que ele saiu atirando e no dia fala, não, é porque agora acabou o governo, vai acabar. E no mesmo dia, Bolsonaro fez aquela reunião com os ministros e no final da tarde já estava tudo resolvido, né? E agora vocês pensam se não tivesse existido a internet. Isso ia rolar muito tempo, né? Então, essa informação rápida a PL tem um objetivo. Outro, o Bolsonaro, ele era um político do baixo clero, né? Era um político que estava no Congresso já há 28 anos, porém, era um cara que era pouco requisitado. Por quê? Porque ele não foi corrompível, né? Não foi corrompido. E não sei o que estou falando, que ele não foi corrompido. Estou usando as palavras do Fernandinho Beiramar, né? Uhum. Fernandinho Beiramar disse que o único político que eles não conseguiram comprar foi o Bolsonaro. Então, nessa onda, o Bolsonaro cresceu na direita, mas ele cresceu nas redes sociais. Porque era impossível, a gente fala organicamente, que é de avião, de cidade em cidade, mostrando, falando, o Bolsonaro ter ganhado a eleição em 2018, indo de cidade em cidade. Uhum. Ele não foi, tanto que aqui em Santarém, nós somos o 3º maior colégio eleitoral do estado, né? O nosso colégio eleitoral de Santarém é maior do que o de capitais daqui do norte. Nosso colégio eleitoral é maior do que o de Macapá, é maior do que o de Rio Branco, né? Então, a gente tem essa disparidade. Mas para vocês entenderem que, mesmo assim, ele não vindo aqui, nas 2 eleições ele ganhou aqui em Santarém, na nossa região, inclusive com uma margem, aumentando a margem de 2018 agora para 2022. E é isso que está preocupando a esquerda, porque eles não conseguiram eleger todo mundo. Tanto que agora em 2020, nas eleições de 2020, o PT diminuiu muito e a direita cresceu muito. Se não me engano, o PT em 2020, das capitais, ele só elegeu uma. Ele só tinha uma capital no Brasil, né? E antes de 2000, se não me engano, foi em 2012, eles tiveram, quase todas as cidades eram do PT, inclusive Santarém, né? Ficou por 2 mandatos junto com o PT. Mas, na época, não tinha internet. Não tinha essa resposta, não tinha essa conversa. Não tinha... A gente não conhecia as pessoas. A gente só conhecia os jornalistas tradicionais, né? Que era, todo mundo conhece Cid Moreira, né? Passou 40, 50 anos na TV e era ele que tinha informação. Né? Se fosse... Agora, o Cid Moreira ia ter um blog gigante, né? Exatamente. O blog do Cid Moreira.
Mas não é assim hoje. Hoje qualquer um pode fazer um blog, pode fazer um canal, ou a gente, como nós estamos fazendo, um podcast, e levar a notícia, ou levar as leis, interpretar as leis, conforme a nossa orientação política. Hoje o nosso conhecimento está muito assim, na palma da mão. Sim. Está muito fácil, está muito acessível. E antigamente não. Antigamente a gente só tinha a mídia tradicional. Sim. Então a gente assistia aquilo e acreditava naquilo. Sim. Então vamos acreditar que eles sempre falaram a verdade para a gente, né? E só para finalizar a pergunta de vocês, então a pele das fake news, vou falar como pele da censura. A pele da censura, ela vem para tolir a direita, tá? Por quê? Porque a direita, como eu falei para vocês, é que detém informação. Tanto que o Bolsonaro ganhou onde tem mais celulares, onde tem mais tecnologia, que são os estados, tudo. E o Bolsonaro perdeu nas regiões onde não tem muita informação. Um exemplo é aqui no Pará, que o interior não tem tanta informação. Não tem celular, tem muito lugar que não pega celular e tudo. Ainda é muito caro aquela questão de telefonia rural aqui na Amazônia. Então, essa situação aí fez com que o PT se preocupasse. Porque o que está acontecendo agora no governo do PT nesse início, né, 4 meses, né, tiveram uns 100 e poucos dias de governo, é que tudo que eles fizerem de errado, nós vamos estar vigiando e vamos estar informando. Exatamente. Entendeu? Tudo que acontecer de errado no governo, a gente vai estar informando e é em tempo real. É em tempo real. Não tem mais aquela questão de eu esperar no outro dia, 2 dias, ou ter que procurar um jornal a nível nacional para poder ler a notícia e tentar, né, passar. Hoje não. Antes a gente lia assim, presidente fulano de tal disse isso. Aí o jornal dizia o que ele queria que era conveniente para eles. Hoje não. Hoje a gente pega o vídeo com a fala e põe na íntegra e diz assim, olha, ele falou realmente foi isso. Foi sobre esse assunto. Então, o que levou à pele da censura, gente, é porque eles sabem que agora, em 2024, ano que vem, na próxima eleição, eles correm um grande risco de ficarem menores do que já estão. Né? Ficarem bem menores. Por quê? Porque a informação ela vai ser muito mais rápida. Muito mais rápida. Tanto que o cara que é o relator... É assim, gente, para a gente entender sobre a questão de lei, né? Existe o cara que fez a lei, né? Que se vocês lerem a lei da censura, a pele da censura, cara, é muito bonito. É lindo. É um negócio tão chique. Eu até imprimi aqui, né? É tão bonitinho. É um negócio você tão chique. olha e fala, nossa, que legal. Mas chique. daí você entra lá no site do Senado e você vai ver lá 153 emendas. Exatamente. As emendas, que a gente fala assim, são as entrelinhas, aquelas letrinhas que ficam embaixo, que são um problema, né? Aí você vai... Aí tem um cara que vai fazer o documento final, né, da PL. Ele vai, tem um presidente, né, o cara que fez, mas tem um relator. O relator é o que escreve o texto final da lei. E o relator nada mais, nada menos do que uma pessoa do PCdoB. Gente. Logo quem? Um comunista Orlando de carteirinha. Silva, né? Então, só para entender um pouco, gente, dessa questão da relatoria. O relator é o Orlando Silva, do PCdoB, né? Ou seja, um cara que é adepto aí de Lenin, de Stalin, de Trotsky, ou seja, de ditadores, né? E ele é o relator dessa PL 2630, né? Um cara que não conseguiu votos suficientes para se eleger, ele é um suplente. Ele pegou o cargo de, se não me engano, do Padilha, né? Que foi para ser ministro. Ele fazia parte ali daquela federação ali, né? Dos partidos satélites, do quais faz uma espécie de collab, né? Com o partido dele, do PCdoB. Ou seja, como é que pode uma pessoa dessa ser relator de uma PL assim? Primeiramente, que a PL da censura, gente, ela não teve nem discussão. Ela não passou sequer por nenhuma comissão, sendo que lá no parlamento está cheio de comissões inúteis. Por que uma PL dessa, que é tão importante, que vai impactar na vida de milhões de brasileiros, não passa por uma comissão? Eles eliminaram completamente as discussões. Se você coloca um projeto desse, você tem que chamar as pessoas, a sociedade, você tem que chamar os representantes das mídias, você tem que chamar todos os órgãos para todo mundo debater junto, os parlamentos, os opositores também têm que fazer parte.
Ou seja, eles já censuraram, eles pularam essa etapa e colocaram para ser um regime de urgência. Olha só, sendo bem franco, a gente está a um fio de uma ditadura, porque ela não chega assim, né? Com cara de ditadura. Oi, cheguei. Não, ela vem com uma carinha bonitinha, né? Quando você vai ler, como frisou muito bem aqui Moisés, ela vem nas entrelinhas ali, só é ler as entrelinhas dessa PL, né? Ou seja, regime de urgência, num projeto de lei da mordaça, né? Que visa aí, principalmente atacar a direita do Brasil, né? Porque a política ela é assim, ela é rotativa, né? Hoje pode estar aí esse governo, no próximo pode estar outro. Então, eu pergunto assim para os outros que estão achando assim, não, porque não é censura, está tendo muita fake news. Imagina se fosse um governo de direita implantando um tipo de PL dessa daí, né? Falaram tanto que ia ter ditadura. Com o governo de direita, e agora a gente está vendo aí com a esquerda. Eu acho engraçado que eu tenho pessoas conhecidas que falam assim, aonde está a ditadura? Cadê o comunismo no Brasil? Tá aí, gente. É uma lei que, a mando do governo, com certeza, ele projetou essa lei, o Alessandro Vieira, mais o relator é Orlando Silva. E tem todas essas 153 emendas. E quando você vai olhar as emendas, todas de partidos comunistas. Todos de partido de esquerda. Então, eu estava olhando. A internet, ela já tem o Marco Civil da internet. Uhum. E ela foi... Sabe quanto tempo demorou para ela ficar pronta? 10 anos. Eles ficaram debatendo 10 anos. E por que eles estão tão apressados em votar numa PL das fake news que... Está um desespero, o governo está desesperado para isso. Eu até peguei uma reportagem da Folha de São Paulo que fala assim, bolsonarismo cresce e esquerda encolhe nas redes desde as eleições. Então, você imagina, o alvo é as redes sociais, o alvo é as mensagens de WhatsApp, Telegram, que a gente está usou muito nesse tempo das eleições. E por que eles estão tão desesperados? Por que eles querem tanto fazer essa PL? O Nine, ele tem a mídia ao seu favor, ao seu dispor, mas ele não consegue ganhar nas redes sociais. Sim. Ele tem a mídia toda ao seu dispor, mas as redes sociais cresceu muito. As redes sociais, o povo de direito, o povo conservador, cresceu demais. Então, como ele não tem como controlar as redes sociais, eles fazem o quê? Uma PL de urgência. Sendo que o Marco Civil da Internet demorou anos debatendo até colocar algo justo para as pessoas. E querem colocar agora essa PL. O que eles querem? Eles querem calar a gente. Por quê? Porque eles não estavam querendo a CPMI do dia 8 de janeiro. O que faz? A gente tem alguma notícia, espalha na rede. Eles não querem que espalhe na rede. Eles não querem que a gente fique falando mal do governo, que fique lá. Não é falando mal, gente, mas é simplesmente uma crítica. E é normal a gente criticar, é normal a gente colocar a nossa opinião na rede social, porque a gente não está satisfeito com o governo. O governo, ministro que entra na favela sem escolta policial. Não pode se debater isso, não pode falar, não pode mostrar nas redes sociais isso. Outro ministro que asfalta a fazenda. Também não pode falar isso. Ministra que tem ligação com milicianos. Não pode dizer isso. A primeira-dama que compra coisas em lojas de luxo, lojas de grife, coisas caríssimas, porque socialismo é pra gente, mas para eles é capitalismo, entendeu? Ou seja, eles estão bem incomodados com esse povo que fala demais, o povo que pergunta muito, né? Porque não é só o governo que está interessado, né? É o governo, determinados parlamentares, tá? E a grande mídia, os oligopólios aí, né? Que vão deter o grande monopólio aí, são os grandes veículos de comunicação. Ou seja, se tem um parágrafo lá que diz que se alguém pegar uma matéria, por exemplo, de qualquer dessas mídias grandes e publicar em determinada rede social, a rede social vai ser obrigada a pagar diretamente a grande mídia pela postagem, sendo que quem fez essa ligação foi o usuário. Ou seja, a mídia, as Big Tech vão pagar? Não, elas vão cortar simplesmente, vão tirar do ar essa questão, esse link. Exatamente. Né? Pura e simples. Ou seja, governo, parlamentares, né, e a grande mídia.
E também tem essa questão dos parlamentares que não gostam de ser incomodados, né? Antigamente eles não eram tão incomodados. Hoje, nas redes sociais, a pessoa vai lá e cobra do parlamentar dela. E tem muito parlamentar que não gosta de ser incomodado, não gosta de dar atenção, né? E satisfação para o eleitorado dele. Ele tem o dever de fazer isso. Porque o povo, né? Nós que pagamos o salário dos parlamentares. Então, a gente tem determinado parlamentar, a gente vai lá e cobra. Por isso que eu digo, sempre cobre o parlamentar com educação, né? Não vá lá xingando ele, cobre vá lá, pergunte, né? Seja incisivo em determinadas pautas que ele anda votando lá em Brasília, entendeu? Ou seja, está incomodando muito o parlamentar e é por isso que muitos são a favor dessa PL 2630, PL da mordaça, PL da censura. Juan, tem uma situação aí que, assim, a gente se preocupa, mas eu vou falar aqui. Nós temos um deputado que foi eleito por nossa região, né, e a gente tem que entender uma coisa. Ele foi eleito para verificar e para defender os interesses da população da região pelo qual ele foi eleito. Independente quem seja. Primeiro, o voto é secreto. Então, a gente não precisa nem saber quem foi que elegeu ele. Se ele está eleito, é para satisfazer os anseios da população da região, certo? E eu assisti num podcast que ele disse que ele não se preocupa e não está nem aí para o que o povo está dizendo, né? As palavras deles não foram essas, foram o seguinte, que ele não estava nem aí, né, por pressão. Ele não ia votar pela pressão do povo, né? Então, ele vai votar pela pressão de quem? Quais os interesses que ele está votando? Se não é o do povo, porque o povo que o elegeu, né? A gente tem que ter cuidado, e é isso que essa PL vai censurar, é de eu não poder expressar minha opinião sobre esse parlamentar, por exemplo, né? E fica aqui a nossa dica, né? Nós estamos na segunda-feira, parece que vai ser amanhã, na terça-feira que vai ser votado, né? Se não for ficar para quarta. Então, a minha sugestão é, deputado, repense, porque eu não sei se o senhor pode acabar sua carreira política, né, na Câmara Federal só com um mandato, como teve vários, né, parlamentares aqui de Santarém ou da região que só tiveram um mandato. Por quê? Porque não quiseram trabalhar para o povo, né? E não tem essa história de que eu faço do meu jeito. Não, ele não foi eleito para fazer do jeito dele. Ele foi eleito para ouvir o povo, né? Porque a política e a Constituição diz que todo o poder emana do povo. Exatamente. Então, o poder não emana do deputado, nem emana do presidente. Eles legislam, eles fazem leis para o interesse do povo. Então, mais uma vez, acho que dá para a gente fazer um corte, né, aí. Senhor deputado, nós, da região oeste do Pará, de Santarém, onde o presidente Bolsonaro, os conservadores de direita são maioria, pedimos encarecidamente que o senhor vote não pela PL da censura, não pela PL 2630. Entendeu, deputado Anderson Pinto? Nós, que somos maioria em Santarém, lhe pedimos, mais uma vez, encarecidamente, vote contra a PL 2630. Não erre, né? Porque todas as suas justificativas não vão fazer diferença. É verdade. Isso aí. E também a gente tem que ver, ontem eu assisti também a live do deputado, e ele acabou citando uns 2 parágrafos, né? O primeiro, que não vai haver nenhum tipo de censura, né? Que ele falou sobre o Conselho de Transparência e Responsabilidade da Internet. Sabe o que é isso? Isso é o Ministério da Verdade, tá? Quem é que vai colocar esse órgão? Quem é que vai fiscalizar? Quem é que vai criar? É o governo. São 21 cadeiras, entendeu? Ou seja, o governo vai colocar quem ele quiser lá. São pessoas, né, que o governo vai escolher a dedo, simplesmente pode liberar até uma verbazinha para colocar. Quem é que pode colocar lá? O imitador de foca? Ou o deputado lá de BH, né, o senhor Janones. Então, eles podem colocar as pessoas de acordo com a ideologia deles, né? Isso daqui, para você... Quando a gente fala de Ministério da Verdade, gente, dê um Google aí, pesquise sobre Ministério da Verdade, do livro de George Orwell, 1984, que você vai saber, né? Então, deputado, quando você fala para a gente ler, né, essa PL,
Nós lemos. Todo dia todo dia ela muda. Em pouco mais de 10 dias, ela mudou mais de 40 vezes, ou seja, um verdadeiro Frankenstein. Todo tempo eles estão fazendo emendando daqui, colocando dali, ou seja, apertando as porcas e parafusos da ditadura, né? Esse projeto aqui, cara, eu vou ser bem sincero, é um projeto ridículo do jeito que está. Tem coisa boa nele? Tem, a gente pode aproveitar, mas desse jeito que está aqui, é inadmissível você colocar um negócio num projeto desse aqui para tramitar na Câmara e passar e ver do jeito que ele está aqui, ó, puramente várias partes, né, que censuram, que calam a boca, principalmente dos conservadores. Haja visto aqui uma vez, a nossa Constituição não está sendo nem respeitada, faz muitos anos que a nossa Constituição não é respeitada. Por causa do ativismo judicial. Ativismo. Se as pessoas lá de cima eles não estão respeitando nem a Constituição e nem o marco da internet, a lei que regula a internet. Eles não estão respeitando isso, eles estão simplesmente passando por cima. Eles estão tão passando por cima que até o judiciário está colocando emenda. Sabe? O judiciário, ele não tá julgando, ele está legislando. Para que existe separação dos três poderes? Exatamente. Esse é um dos problemas, rapidinho. Sobre a questão judiciária, eu já ia falar isso. O Alexandre de Moraes mandou algumas eu tô aqui com a emenda. A emenda. Tá bem aqui. O Tribunal Superior Eleitoral mandou algumas emendas. Quais são as emendas que ele mandou? Ele vai fazer virar lei o que ele fez na campanha, que foi tolir o povo de direita. Sim, dizer, se você falava alguma coisa bem na aqui, campanha... divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente verídicos ou gravemente descontextualizados que atingem a integridade do processo eleitoral. Ou seja, você não pode falar do processo eleitoral, você não pode sequer questionar que você não conseguiu votar, porque teve muita coisa errada no sistema eleitoral. Os 7 milhões de votos, né, que foram anulados. Pois é, teve muita coisa errada. Então, você não vai poder questionar, cadê meu voto? Aonde que meu voto está? Não vai poder. E eles estão, assim, passando pela Constituição. Eu até estou com a Constituição aberta aqui para poder falar para vocês no artigo 5º. Porque eles falam assim, tudo não pode infringir os direitos fundamentais. Só que os direitos fundamentais é um rol de direitos. É muito direito e é coisa assim muito vaga, é muito subjetiva. Quem que vai julgar isso? Aí eles falam, vai ter lá a entidade que vai julgar isso. Só que essa entidade, quem vai escolher é o governo. O governo que vai escolher as pessoas lá dentro. Então, eles vão poder colocar pessoas com as ideologias dele, com os propósitos dele, para poder julgar. E quem que vai sair prejudicado? As pessoas que não estão de acordo com a lei. Com o governo, de acordo com o governo. E aqui no artigo 5º, inciso 4º, diz assim, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, a Constituição, desde o início, ela já fala que é proibido censurar, desde sempre. No artigo 220, também fala, no parágrafo 1º, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observando os dispostos no artigo 5º. Então, a censura prévia, ela é condenada pela Constituição. Não se pode censurar. É contra a Constituição Federal, é contra o Marco Civil da Internet, e isso o Judiciário já vem fazendo. Esse ativismo judicial, ele já vem perseguindo as pessoas que não estão alinhado ao governo, que não estão alinhado à esquerda. Porque a função do Tribunal Superior é definir o que é constitucional e o que é inconstitucional. Não é para definir o que é certo e o que é errado na opinião deles. Exatamente, tá? O STF é guardião da Constituição. Exatamente. E eles não cria leis, ele não legisla. Eles estão definindo o que é certo e o que é errado, visto da opinião deles, não através da Constituição, né? Porque eles são os guardiões da Constituição. É isso que a gente que é contestado. E se passar a lei da censura, isso provavelmente que eu estou falando aqui vai ser censurado. Né? E só para vocês terem uma ideia, que eu estou com algumas coisas que aconteceu nos países de esquerda, que é onde tem a censura. Essa lei, mais uma vez, ela só existe nos países de esquerda. Esse tipo de regulação só existe nos países de esquerda. Né? Eu sempre falo, como é que os Estados Unidos funciona se lá é aberto? Tá?
Como é que funciona nos outros países na Europa? Se é aberto, não existe esse tipo de lei. Essas leis, ó, vou te dar um exemplo. Maduro, né, ele falou assim, após polêmica com comediantes, Maduro anuncia lei para regular as redes sociais. Aí, lei da Nicarágua prevê pena de prisão para quem o governo considerar que publica notícias falsas. Para quem o governo, tá? O governo achou que a notícia é falsa. Lei da mordaça. As novas normas em Cuba que criminalizam quem fala mal do governo nas redes sociais. Na China, você não pode nem curtir. Não pode nem curtir, não pode nem... Se tu der pro teu filho o celular e teu filho estiver passando, de repente, ele trisca lá... Já era. Meu Deus, já era o cara. Acabou. Tá morto. Exatamente. Preso na hora, não tem. Como dizia meu pai, até ele dizer que boi deitado não era vaca e que vermelho não servia para luto, a gente já estava no pelotão de fuzilamento, exatamente. né? Porque lá não tem outra coisa. Então, aqui no Brasil, você faz uma lei que direcionado para uma classe, porque é direcionado, não tem... Eles podem falar o que quiserem. Não, é porque as fake news... Tal. Gente, já existe a lei. Já existe lei, já existe o Marco Civil da Internet, já existem as leis... Veto o código, anonimato, né? o Código Penal já tem isso lá sobre bullying, entendeu? Já tem, se você fala mal, já tem aquela questão, até questão eleitoral, se você fala algo, né? E é uma coisa boa, que eu vou dizer aqui sobre a questão da lei eleitoral, que na época da campanha eleitoral, tudo que é feito de denúncia é votado no mesmo dia. Então, tem a questão de você pagar a multa ou de você se retratar. Então, é muito rápido. Isso já existe, pô. Isso já existe. Muita gente aí, de direita e de esquerda, estão pagando dinheiro para o pessoal que eles falaram mal. Cara, vai para a lei, vai para o judiciário, vai para o jurídico, vai atrás das tuas coisas. Não o governo definir o que acha certo ou errado. Ó, vou dar um exemplo para vocês aqui, que o Deltan Dallagnol, ele pegou e escreveu algumas coisas, né? Não sei se vocês sabem, o Deltan é um deputado federal do Paraná, ele foi procurador federal, né? E foi ele um dos procuradores da Lava Jato, um dos mais famosos. E o Deltan, ele é cristão, ele é da Igreja Batista do Bacaxeri, lá em Curitiba. E ele se preocupou tanto, né, que ele leu a lei, né, e com certeza a interpretação dele é muito melhor que a nossa, exatamente, porque o conhecimento dele é muito mais amplo, né? E eu vou ler 2 versículos que ele deixou aqui, né, que ele escreveu um post, e ele falou sobre a questão dessa lei da censura na igreja, no povo cristão. Ele disse, olha, alguns versículos da Bíblia vão ter que sumir, porque vão ser considerados censura, certo? Vão ser considerados censura. Por quê? Porque a Bíblia, a gente fala, é a nossa regra de fé e prática, Exatamente. Né? E a Bíblia, ela é nossa bússola, é o nosso norte. Então, existem coisas na Bíblia, né, que são muito fortes, são palavras assim duras, porque a Bíblia precisa ser direta. A gente precisa, não tem meio termo. Na Bíblia não tem aquela, como diz assim, não, assim, sim ou não. Isso. Acabou. Ó, ele botou lá Romanos 1, 26 e 27. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Aí, o que eu acho? Eu vou derrubar isso da Bíblia? Pois tá? é. Romanos 1, 26. Tem muita coisa. Eu vou me sentir ofendido, porque tem esses 2 versículos na Bíblia. Não, aí eu vou lá, os versículos da Bíblia vai ser discurso de ódio. Exatamente. Aí eu denuncio. Na malha fina do discurso de ódio. Aí eu denuncio lá no gabinete, lá não sei aonde lá. Vão estar os 21 vermelhinhos sentados, né? E nisso tem vários vermelhinhos, né? Que não vão... Não, isso aqui é um discurso de ódio da Bíblia. Tira da Bíblia. Tá? Olha, não pode mais citar a Bíblia no Brasil, tá? Você, pastor, né, que falar isso numa live, tá? Porque todas as igrejas aí, 90% das igrejas hoje fazem live no domingo,
né? Você, pastor, vamos lá, mais um corte aqui. Você, pastor, que vai falar sobre homossexualismo, sobre lesbianismo na igreja, porque é um mandamento, e eu li aqui Romanos 1, 26 e 27. Como eu quero fazer um corte que eu vou ler de novo para vocês, Romanos 1, 26 e 27. Por causa disso, Deus entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. O 27. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. E aí, pastor, você vai deixar de falar o que a Bíblia diz, que é certo ou que é errado? Porque algumas pessoas decidiram que o que a Bíblia está dizendo é errado. Então, gente, é muito complicado. Essa lei da censura é complicada. Inclusive, o nosso deputado disse nesse podcast que ele participou, nessa entrevista, que essa questão era mentira. Verdade. E Tá? Aí eu pergunto, deputado, o senhor sabe mais de lei do que o deputado Dallagnol? Do que o Sérgio Moro? Será que ele fez eu não quero ser chato, né, com o deputado. Mas, cara, a gente precisa ser informado da maneira certa. Exatamente. Não, será que ele está fazendo o serviço dele, que é ler a lei? Porque Sim. ele chegou somente com a lei crua. E as emendas, E ele as está emendas, que lendo. ele não falou ainda Porque nós elegemos ele justamente para legislar. Nós elegemos ele, eu não votei nele, mas as pessoas que votaram, elegeu ele para poder ler uma lei dessa, ler as emendas e poder... E poder entender melhor do que a gente, que não tem o acesso total, e pegar e lutar pelos nossos direitos. Olha E a gente texto. não quer que ele lute pelo governo, Sim. porque o que ele está fazendo lá Ele tá é lutando pelo governo. Sim. E a gente quer que ele lute por nós, porque, gente, o que Que preocupa seja aqui... sensato, né, pelo menos. Exatamente, o Não que é ler dois preocupa... parágrafos e de mandar os outros ler a emenda, já que todo dia essa emenda muda, gente. Todo dia ela tem modificação. Ou seja, Só para avisar o nosso cara muitas deputado emendas. que nós somos um grupo, né, de jovens, de pessoas que nós lemos. exatamente. A gente Estudamos. Nós a gente lemos, se informa, nós lemos toda a lei. Nós lemos todas as emendas, caro deputado. Nós sabemos onde está o calcanhar de Aquiles da lei, certo? E eu vou dizer uma coisa. Tem um versículo que as feministas também vão para cima, que é esse aqui, ó, em Timóteo 2,12. Tá? Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. E aí, gente, as feministas vão tirar esse versículo da Bíblia. Se elas vão denunciar a Bíblia porque tem esse versículo. E, gente, o que é preocupante nessa lei? O que é desinformação para esse povo? O que é fake news? Isso é muito relativo, isso é muito subjetivo. Não tem como você dizer o que é uma coisa ou outra, porque depende muito do tipo de local que a pessoa está buscando a informação. Tem pessoas que elas buscam informação somente nas mesmas mídias televisivas. Tem pessoas que buscam informação sempre nos mesmos telejornais, sempre nos mesmos sites. E geralmente não. A mídia, ela está toda aparelhada com o Estado. A mídia é de esquerda. Então, eles vão passar para você a informação que eles querem que você passe, que eles querem que você saiba. E muitas vezes, você não vai ter a informação que nós temos, por exemplo, porque nós procuramos em outros sites, nós procuramos em outros locais. A gente busca informação diferente. Até, eu vou falar a minha experiência mesmo, até a minha pesquisa, eu não pesquiso pelo Google, porque o Google, ele também recebe o patrocínio lá e ele vai te fornecer informação que eles querem que você saiba. Quando eu vou navegar na internet, pesquisar no servidor, eu coloco o DuckDuckGo, que é um site de busca, de pesquisa, que vai te trazer informações que o Google não vai te mostrar. Então, é muito relativo, porque às vezes eu tenho a informação que você não tem. Às vezes eu fico sabendo primeiro de alguma coisa que você só vai saber anos depois. Isso acontece muito, já aconteceu comigo, de eu falar algo sobre o que aconteceu na pandemia, sobre o que todo mundo era obrigado a tomar, o controle, e
Só depois de 2 anos, agora que está sendo divulgado, que realmente fazia mal, que realmente estava causando certas coisas nas pessoas. Então, aquilo, quando eu falei, foi taxado como fake news, foi taxado como desinformação. Aí a gente é taxado como negacionista, como fascista, como tudo. Mas por quê? Porque a gente tem a informação que vocês não têm. A gente busca informação em locais que muitas pessoas não buscam. Então, como que as pessoas vão taxar o que é desinformação? Como que as pessoas vão taxar o que é fake news? Sendo que eles não procuram no mesmo local, sendo que eles ficam naquele mesmo mundinho, sendo que eles estão aparelhados com o governo, sendo que a mídia já é do governo. Então, não tem como. Não tem como eles fazerem uma lei e dizer, fulano vai taxar, vamos levantar pessoas para colocar lá no Ministério da Verdade para taxar como fake news. Aí a gente imagina assim, né, quando tu falaste aqui, porque a mídia tradicional perdeu espaço. Ela perdeu espaço para a rede social. Existem canais de direita no YouTube que são maiores do que os canais tradicionais. A Jovem Pan. A Jovem Pan era um canal do YouTube, é uma rádio, fez um canal do YouTube, ficou tão grande que virou TV. Exatamente. E é uma TV de direita. Né? Agora, olha só, nós temos esses 100 e poucos dias, o Lula gastou 13 vezes mais em propaganda do que o Bolsonaro. E lá, queridos deputados, é uma coisa para o senhor entender. Uma das emendas, tá? Ela fala que se eu, numa postagem minha, nas minhas redes sociais, citar o que está citado aqui, isso que eu li aqui, Lula gastou 13 vezes mais do que Bolsonaro em propaganda, quem fez isso foi a Revista Oeste. Exato. Se eu pegar isso aqui, fazer um print e jogar nas redes sociais para qualquer pessoa, as Big Techs, tá? As redes sociais vão ter que pagar para a Revista Oeste por ter deixado que esse print dessa notícia deles fosse para as redes sociais deles. Ou seja, gente, o que vai acontecer é que vão cortar. Por quê? Porque eles não querem pagar, tá? As Big Techs não vão pagar para a imprensa tradicional, eles vão cortar. Quando aparecer qualquer logo de alguém, de qualquer uma desses canais aí, vão ser cortados. Por que isso aí, gente? Vamos lá. O povo de direita que está na internet, isso é uma estratégia que nós usamos, inclusive eu uso nas minhas postagens. Por quê? Porque muita gente foi perseguido. Tem gente que perdeu o canal, tem gente que foi perseguido, tem gente que está sendo processado, porque disse algumas coisas que os outros canais também disseram. Porém, estão processando ele, só uma pessoa. Todo mundo disse. Globo, CNN, Bandeirantes, todos eles disseram a mesma coisa. Porém, vamos dar um exemplo. Eu, Moisés, disse a mesma coisa que a Globo falou, porém o pessoal resolveu me processar e não processar a Globo. O que eu estou fazendo hoje? Hoje eu não crio notícia, eu não faço nada. Eu vou lá no site dessas empresas, desses jornais, e só fazer um recorte, faço a arte e digo, quem fez isso foi quem falou isso foi a CNN. Certo? Igual num grupo de WhatsApp ontem, que a gente estava conversando, aí eu postei algo sobre o dia 8, lá da CPMI do dia 8. E aí eu falei, o general estava no momento. Aí o cara disse, não, o que tu está falando é fake news. Aí eu botei assim, gente, não sei o que estou falando não, pô. É a CNN que fala, tá aí o recorte. Aí o cara, foi a CNN que falou? Pois é, é um recorte, não foi eu que falei. Depende de quem fala, né, Moisés? Exatamente. Não foi eu que falei, foi a CNN que falou. Aí o cara, beleza, entendeu? Então, gente, isso vai fazer com que a gente fique com medo. Vai ter gente que vai ser processado aí. A rodo, cara, no primeiro dia que sair, cai 90% dos canais do pessoal de direita. 90% dos canais cai. Alan Frutuoso, né, que ainda não caiu, mas vai cair. Tá? Alguns, por exemplo, o Sérgio Camargo, que é o Sérgio Direita, as redes sociais dele vai cair. Ele é um cara que se expressa muito bem. Então, a maioria desses pessoas vão cair. E outra, provavelmente os canais dos deputados e senadores também vão cair. Né? Por quê? Porque quem vai decidir que vai cair não é a Constituição.
tá? A Constituição vai sair e vai ser para aquelas pessoas lá como é que eles estão falando? Não, Esse conselho de conselho, transparência e responsabilidade da internet. Inclusive, Moisés, eu quero citar aqui uns trechos que eu coloquei sobre essa lei, né? Se possível, como diz o Moisés. Agora, faz um corte aí também, que eu vou ler para vocês aqui, pessoal. Poder Executivo vigiará as redes sociais, que é através desse órgão que vai regulamentar a internet, que é o Conselho de Transparência e Responsabilidade da Internet, que é o Ministério da Verdade, com 21 pessoas totalmente ideológicas a favor do governo, tá? Aqui, o 2, dever e cuidado. O projeto exige que as plataformas removam ou restringam por conta própria as ações de contas que publicarem conteúdo potencialmente legais. Se não remover por conta própria, esse órgão aqui vai obrigar ou vai remover por conta dele mesmo, né? E eu vou aqui mais uma, a 3. Regulações de conteúdo. O projeto dá destaque ao combate, né, a conteúdos que considera nocivos, como discurso de ódio, desinformação, conteúdos danosos, dentre outros. 4. Pagamentos obrigatórios a jornalistas, que é isso que o Moisés acabou de falar, né? Se eu postar uma notícia lá, de repente, da determinada emissora lá, e colocar na rede social, por exemplo, aqui tá, o Instagram, ele vai pagar no Instagram. E ele vai querer pagar? Não vai, porque é uma multa muito grande, ou seja, ele vai cortar minha postagem, né? Ele vai tirar do ar, não só a minha, como de milhares de pessoas. 4 aqui. 5, transparência. O texto exige a aplicação e o fornecimento de dados sobre funcionamento de algoritmos e sistema de recomendações do conteúdo das plataformas. Ou seja, os caras eles querem enfiar a garra deles dentro desses veículos de comunicação, sendo que eles já têm as próprias leis deles, que de repente o usuário saiu saiu do eixo, eles mesmos vão lá e aplicam a conduta deles. Eles aplicam as leis próprias deles, porque caso essa PL 2630 passe, o Brasil praticamente será o primeiro país a ter uma lei própria, jogando no lixo a lei das plataformas. Vai mandar em tudo, ou seja, vão ficar de braços atados. Aí o governo fala, os representantes das redes sociais, beleza, mas o que é que eu vou fazer? Sei lá, faz aí o que o teu coração manda, né? Mas aí acontece o seguinte, se tu não fazer... né? Tipo, o que o governo, peludo, né? O que o coração manda, eles vão mandar, por exemplo, não, mas espera aí, tu não fez isso aqui, eu vou te botar uma multa caríssima, pois tu vai pagar porque tu não tirou por exemplo, essa notícia aqui, de repente é verdade a notícia, mas tem alguma palavrinha lá que caiu lá na malha fina do discurso de ódio, entendeu? Ou seja, não tem para onde correr. Ou faz o que a gente manda, ou faz o que a gente manda. Vai fazer de um jeito ou de outro. Isso daqui, gente, é o Ministério da Verdade. Isso daqui... Isso me lembra esse livro. Esse livrinho bem aqui, ó. Esse livro, 1984. Isso, gente. Leiam esse livro. Ele é maravilhoso para você entender o que é o socialismo, o que é o comunismo. Foi escrito por uma pessoa da própria União Soviética, na época do socialismo. Ele era socialista. Era socialista. E ele escreveu como que o governo dominava. O governo, ele dominava naquela época, o governo era altamente controlador. Ele controlava tudo que a pessoa falava, tudo que a pessoa pensava. Tinha a polícia do pensamento. Tinha o Ministério da Verdade e a polícia do pensamento. Então, eles controlavam tudo que a pessoa fazia. Se você pensasse alguma coisa contra o governo, você já era taxado como inimigo do governo. E eles iam reeducar você, ressocializar você, mudar o teu pensamento para poder te reinserir na sociedade. E se isso não adiantasse, você era eliminado. E o que a esquerda faz? O que a esquerda, quando ela não tem o controle de algo, ela quer eliminar. Quando ela não está tendo o controle da internet, ela quer fazer o quê? Eliminar, nos calar. Só que Isso eu quero dizer uma coisa, as grandes mídias estão caladas. Por que elas estão caladas? Porque elas são amigas do rei, né? Os amigos do rei, eles vivem bem que nem o rei. Então, eles vão receber essa parte. Como vocês já falaram, aquilo que você postar, as redes sociais vai ter que pagar uma parcela para os jornais, para as grandes mídias. E vai dificultar muito mais também a questão da publicidade. Ela vai ficar mais cara e mais lenta. Então, você vai ter que voltar a fazer publicidade na TV, porque a TV
perdeu isso, né? Eles perderam para a Perderam internet. o monopólio e agora eles querem de volta. E o que o governo socialista faz? Monopoliza as empresas. Eles colocam tudo debaixo da sua asa, porque eles também abocanham uma parte disso. Então, o mundo gira ao redor da internet. Uma pessoa que vai postar algo e que aqui na emenda do TSE, ele simplesmente fala que vai simplesmente excluir a pessoa sem falar, não precisa nem de aviso. Você simplesmente vai ser excluído se você postar algo. Às vezes a gente até acha que algo é verídico e a gente acaba postando e não é. E às vezes a rede social nos avisa, né? Daqueles verificadores de fato que na verdade né? São mais tendenciosos do que são verificadores. Mas eles nos avisam que às vezes aquilo ali não é verdadeiro. Só que aí você vai e posta algo por engano. O teu perfil simplesmente vai ser excluído, você vai ser banido da internet, de todas as redes sociais. Uma pessoa sem internet, sem rede social, ela não tem vida em sociedade, ela não tem trabalho. Tem muita gente que vive da internet, depende disso. E como que a pessoa vai sobreviver a isso com esse tipo de lei? Eu baixei até aqui a reclamação que a Google fez em relação a essa PL. Aí ele fala aqui, coloca em risco o acesso e a distribuição gratuita de conteúdo na internet. Eles colocam isso. Significa que pode deixar de ser viável financeiramente para as plataformas oferecer serviços gratuitos. Olha aí, você está preparado para pagar pelo vídeo que você vai assistir no YouTube, pelo vídeo que você vai assistir no Instagram? Você está preparado para tudo que você postar, você ter que pagar Pagar pela sua pesquisa. Pagar pela pesquisa, ou a pessoa que quer assistir o teu vídeo ter que pagar também por isso? Você está preparado, você que gosta do TikTok, fazer vídeo lá de dancinha, fazer vídeo de não sei o quê, você tem que pagar para poder postar teus vídeos, pagar para poder postar uma foto tua no Instagram? Então, essa lei não vai só trazer coisas ruins para os conservadores, vai ser para todo mundo. O povo de esquerda está achando que eles não vão ser atingidos com essa lei. Vocês estão completamente enganados. Aí essa lei ainda fala mais aqui. Na prática, o modelo cria um incentivo para as plataformas como o YouTube, que hospedam conteúdos de usuários, adotem uma moderação excessiva. Por quê? Por que eles vão adotar essa moderação excessiva? Gente, as plataformas elas não têm condição de analisar post por post. Elas simplesmente vão criar mecanismos de excluir. Palavras-chave. Vai simplesmente os criar algoritmos. Exatamente, algoritmo. E aí, a gente vai ser censurado. Eles colocam até aqui, traz sérias ameaças à liberdade de expressão. Com a nova ameaça de multas, as empresas seriam estimuladas a remover discursos legítimos que resultam num bloqueio excessivo e uma nova forma de censura. Então, simplesmente é a lei da censura. Isso que a gente fala não é besteira, não é gente doida, igual ontem o nosso deputado falou. A gente lê, né? A gente está lendo, deputado, tá? A gente está pesquisando. A gente lê, a gente pesquisa. E isso aqui não é coisa... Quem é contra essa PL não é gente desinformada, não é gente doida, não é gente extremista, não. É pessoas informadas que está aqui para trazer esclarecimento para outras pessoas, para mostrar a verdade para as outras pessoas, mostrar o que está por trás de tudo isso. Inclusive, Kelly, só para lembrar o nosso querido deputado, que existe de direita, então ele tem que votar com a direita. Exatamente, tem que votar com a direita. Então, assim, não dá para você ser direita e votar com a esquerda. Tá? Você está votando com o governo e nós estamos lhe explicando, deputado. Né? Se por um acaso o senhor não leu todas as emendas como nós fizemos, nós estamos mostrando para o senhor os pontos, né, chaves, os pontos que a gente fala neurálgicos, né? Os que vão dar dor, né? As entrelinhas. As entrelinhas, nós estamos mostrando para o senhor onde estão os erros. Como o senhor disse lá na sua entrevista, que se o senhor visse erros e o senhor não ia votar, o senhor ia votar contra, então nós estamos demonstrando, deputado, que vai censurar versículos da Bíblia, sim, porque é o que está escrito, tá? É o que está escrito, que se alguém se sentir ofendido e denunciar lá, a pessoa vai ser banida para sempre das redes sociais, tá? Agora, vocês imaginem se essa lei já estivesse vigorando na eleição do ano passado. Aí não tinha mais ninguém nas redes sociais, né? Olha, entendeu? Mas aí só te lembrando um pouco que a ministra, Carmen Lúcia,
Foi colocado esse projeto de censura na eleição, que ela disse, eu sei que é censura, mas é necessário. Desde quando o veneno é necessário para curar algum tipo de doença? Você vai, por exemplo, gangrenou a mão, o cara vai e corta a cabeça, não era para cortar a mão? Então essa lei é isso, gente. Essa lei é para colocar uma mordaça na nossa boca. Por exemplo, o cara levou um strike de 30 dias, renovável por mais 30 dias, ou seja, é infinito isso. Né? Ou seja, a verdade. O que é verdade, o que é mentira? É aquilo que eu acho, é aquilo que me incomoda. Né? Se eu não gosto, por exemplo, eu tenho alguém que não gosta de você, não gosta do que você publica, ele vai lá simplesmente, eu não gosto e vou denunciar. E pronto, cortou o teu post, cortou de várias centenas de milhões de pessoas. Que negócio é esse? Como é que você... porque se tiver alguma coisa errada, a gente tem que mudar. O deputado falou, mas deputado, não é necessário passar por uma comissão? Tem que passar por comissão, tem que ser discutido, tem que chamar a sociedade, tem que chamar os órgãos públicos. E aí ele tentou justificar sobre essa questão de passar por comissão, que ele disse que o projeto já faz 3 anos que está tramitando lá. Eu quero saber se ele leu em 2022 e se ele leu em 2021 o projeto. Né? Porque se ele disse que estava tramitando no Congresso desde 2023, eu acho que ele não entendeu que o Congresso foi renovado, né? Não são os mesmos deputados, inclusive o senhor deputado entrou agora. Como é que o senhor vem me justificar que o projeto já havia sido discutido porque já está há 3 anos transitando, né, dentro da Câmara? Foi uma justificativa muito fraca, deputado. Muito vaga. Muito vaga. Então, deputado, como o senhor disse, se o senhor achasse algo que não fosse legal, o senhor ia votar contra. Então, nós estamos mostrando que existem várias situações que não são legais dentro dessa PL da censura. Tá? Então, se o senhor, né, puder fazer a gentileza de votar contra, Vossa Excelência, então vote contra, porque nós estamos lhe mostrando que existem vários erros, né? Na realidade, eu não falo assim vários erros, são várias pegadinhas. Pegadinhas, né? São várias pegadinhas que fazem a gente... Tipo, parece que a esquerda, né, ela coloca as emendas a conta-gota. Né? Não é possível que o cara tá escrevendo uma emenda hoje para botar amanhã. Exato. Essas emendas já existiam. Entendeu? Então, estão botando a conta-gotas para ver se vai dar tempo da gente ler. Inclusive, as que foram colocadas hoje, a gente vai ler hoje. Tá? E a gente vai entender o que aconteceu. Então, né, deputado, por favor, mais uma vez, né, vote contra. E algo muito... Fugindo desse assunto, rapidinho, para mim não esquecer. Gente, se você está gostando do conteúdo do Veritas, nós somos um canal, né, nós somos jovens cristãos, né, como eu falei, primeiro nós somos cristãos, depois trabalhamos com política, né, com a sociedade. O Veritas é um projeto muito legal. Se você quiser conhecer, né, se você é jovem, conservador, eu nem falo nem de direita, gente, tá? Eu falo em conservador. O que é o conservador? É a pessoa que ela tem na sua base cristã, né, a família, né, o respeito às leis, né, o respeito à hierarquia. Então, tem várias coisas, né, que a gente fala sobre conservadorismo. E se você, que é um empresário, né, conservador e que gostou do conteúdo, quer nos ajudar, entre em contato aí no direct, né, da plataforma que você está assistindo, para você patrocinar o nosso programa. Nós vamos precisar ficar no ar, existe um custo. O estúdio aqui é muito lindo, é perfeito o estúdio, foi o melhor estúdio que nós conseguimos na cidade, né? Mas nós precisamos da ajuda de você, empresário. Né? Você, empresário, que esteve lá na frente do quartel e ajudou, nos ajude também. Né? Você, empresário, que esteve com a gente lá na Casa Bolsonaro, né, e nos ajudou, nos ajude também. Né? Nós precisamos manter esse programa no ar para poder informar as pessoas. Esse é o primeiro programa da região oeste paraense que trabalha com esse tema de informação. Tá? Nós vamos desconstruir todas as narrativas que se fizerem contra a lei. Eu não estou falando nem narrativa de esquerda nem de direita. Nós vamos usar a Constituição, tá? Constituição, como o próprio movimento diz, Veritas. Nós vamos usar a verdade. Tá? Se a verdade for ruim para a gente, mas nós vamos falar que é a verdade. Tá? Mas se a verdade não é essa, estão encobrindo a verdade, nós também vamos falar. Esse é o nosso objetivo. Tá? Então, nós vamos trazer várias pessoas aqui,
né? Vamos ter convidados, né? Esse é o nosso primeiro programa. O Veritas não é só nós três. Tem muito mais. Tem muita gente, tá? Vai Tem ter um muita rodízio gente. de pessoas. Vão ter rodízio de pessoas aqui, tá? Nós temos o Clube do Livro, que é dentro do Veritas. Se você quiser fazer parte, nós temos o Clube do Livro. Nós lemos livros, né? Como esse livro, né? 1984. Nós temos vários livros na fila aí para ler. Inclusive um dos livros que eu sugeri, que fala sobre a Amazônia, sobre ONGs, nós também vamos tratar sobre esse assunto. Então se preparem, é um assunto muito, muito amplo aqui na nossa região, né? Mas nós vamos falar, né? Se o nome é Veritas, que é verdade, nós vamos falar a verdade, né? Então, gente, se preparem, né? Para a gente poder abordar temas, né? E se vocês quiserem algum tema, né, que vocês gostariam que a gente abordasse, escrevam aí nos comentários ou mandem um direct para a gente, né? Para a gente poder se aprofundar. Lembrando, né? Nós somos um grupo que estuda. Exatamente. A gente não vai falar aqui do que a gente aqui. acha, a gente vai falar aqui do que está escrito, do que a gente leu, do que a gente pesquisou, né, do que a gente viu. Então, nós temos profissionais de várias áreas, tá? Nós temos advogados, funcionários públicos, psicólogas. E nós vamos fazer também, daqui a alguns dias, né, um evento social, né, para beneficente. Então, o Veritas, ele tem várias vertentes, né, várias vertentes. E nós temos a vertente política. Tá? E nós queremos levar a verdade, né? Levar a verdade. Então, você aí, ó, se prepare, porque os assuntos polêmicos nós vamos tratar de todos. Na verdade, a gente já começou tratando, né? Com o assunto. Exatamente. Começamos já com o assunto polêmico. Eu só queria lembrar aqui, desculpa, do livro Política, Ideologia e Conspirações. Nós vamos fazer uma live só falando desse livro, viu, gente? Que a gente fez aqui no Clube do Livro. A gente leu ele inteiro, nós fizemos assim um debate, ele é muito amplo, ele fala desde lá do começo da história, nós fizemos uma live só sobre esse livro, mas nós vamos fazer um podcast só sobre esse livro, porque muito importante, né? Ele teve uma aceitação muito grande das pessoas perguntando para mim, com a Kelly, tem o Renan, também queria citar aqui ele. Nós vamos fazer outros também no nosso Clube do Livro, Marxismo Cultural. Então, assim, são pautas que interessam o povo, que as pessoas ficam, mas o que é isso? Por que está acontecendo isso? Então, nesse livro Política, Ideologia e Conspirações, ele aborda desde o começo, ele conta toda a história do que está acontecendo hoje. Então, esse livro aí, gente, eu indico, né? O Veritas aqui, a Kelly, o Carlilo, o Moisés, é um livro muito, muito bom mesmo. Então, se vocês vão aí, pesquisem sobre esse livro, Política, Ideologia e Conspirações, né? É a minha dica de livro para vocês aí essa semana. Gente, para finalizar, eu quero dizer para vocês, para combater a desinformação, não é censurando as pessoas, mas trazendo mais informação que a gente vai conseguir desfazer as narrativas erradas. Numa democracia, a gente combate o discurso de ódio, a gente combate as falácias com boas palavras, trazendo a verdade. Não é censurando. E não é assim que a gente faz uma democracia. Isso está levando para um governo totalitário, um governo de ditadura. Tanto que o nosso presidente já até falou que ele ama o governo chinês e quer copiar aquele modelo para nós. Então, uma coisa eu te digo, lute pela tua liberdade enquanto é tempo. Vamos falar com os nossos deputados, vamos entrar em contato, vamos exigir que isso não seja aprovado, porque isso vai atrapalhar a vida de muitas pessoas. Não só, às vezes as pessoas achando, é só o povo da direita, é só o povo conservador, não. Isso vai afetar a vida de todo mundo, de milhares de brasileiros. A tua vida vai ser afetada. É um retrocesso total que a gente vai essa ter que lei. começar a fazer de novo aqueles impressos, né? Exatamente, para conseguir falar, poder informar as pessoas, para conseguir se comunicar, né, com as pessoas. Jogar um papelzinho. Então, assim, a gente precisa entender que para um governo totalitário chegar num país, ele vai começar a colocar, é melhor para todos que você fique em casa, é melhor para todos, para o bem de todos, que você, exatamente, que você não coma mais carne de gado por causa
tá destruindo a camada de ozônio, que você come inseto, que você coma carne sintética. É melhor para você que você more numa cidade de 15 minutos. É melhor para você que você tome aquele negocinho. É melhor para você, é tudo melhor. Então é melhor para eles criam essa narrativa. Para quê? Para que essas elites globalistas, esse socialismo entre e você ceda a tua liberdade, você ceda aquilo que é mais precioso para você. E quando a gente perde a nossa liberdade, é muito difícil depois conseguir de volta, trazer de volta aquilo que a gente vivia. A luta é muito grande, são brigas de alto escalão, globalistas, são brigas... Dinastias, né? Exatamente, são brigas que estão tentando tomar o nosso Brasil nesse momento por causa desse governo. Isso foi muito avisado antes desse governo ganhar a eleição. Sim. O povo conservador avisou que isso ia acontecer, mas as pessoas não acreditaram. E se vocês estão achando que essa lei só vai prejudicar os conservadores, vocês estão enganados. Só para vocês terem uma ideia, né? E eu fiz algumas pautas que podem ser de vários podcasts. E uma das coisas que a gente vai falar é sobre a exploração mineral na nossa região, né? Que estão acabando aí com os garimpos, entre aspas, ilegais, mas todo mundo sabe que esses garimpos existem há 50, 60, sei lá, 70 anos. Serra Pelada não era não foi um garimpo legalizado, foi legal, né? Mas aí você tem 80 mil garimpeiros, que eles falam ilegais, e aí, o que a gente vai fazer? Então, gente, nós vamos abordar esse tipo de tema, tá? Porque a esquerda, ela vende uma narrativa que parece legal. Vamos acabar com os garimpos porque é legal. E aí fazer o que com as 80 mil famílias? Né? Então, são esses temas aí que nós do Veritas vamos conversar. Só um último recado. Gente, cobre do seu deputado para votar contra a PL 2630, tá? Vá lá com educação, vá lá, cobre do seu deputado. Eu estou fazendo um apelo aqui para o deputado, né, Henderson Pinto, né, deputado, vote contra essa PL, tá bom? Porque essa PL veio para colocar uma mordaça na sua boca, né, e uma algema nos seus pulsos, tá? Então, que fique bem frisado aqui, tá, gente? Esse é o meu último, né, o nosso último recado aqui. É isso, gente. Eu quero agradecer a presença de todos. Eu quero pedir para você curtir, compartilhar com as pessoas, para alcançar o máximo de pessoas possíveis, para as pessoas conhecerem a verdade, saber o que está acontecendo realmente e fazer a sua parte, cobrando dos seus deputados. Tá bom? Até a próxima. Nos encontramos na próxima segunda.